Durante muito tempo, eu achei que amar era encontrar alguém onde tudo se encaixasse. A metade da laranja, sabe? Alguém que preenchesse lacunas que faltam, que gerasse segurança, que gerasse aquela sensação de que agora finalmente você está no lugar certo. Mas quanto mais eu estudo sobre relacionamento, escuto histórias de outras pessoas e observo a minha própria história, eu percebo uma coisa. Um relacionamento saudável, ele não nasce quando você encontra alguém perfeito. Ele nasce quando duas pessoas se encontram, conseguem construir algo juntas, sem precisar deixar de ser quem elas são. E hoje eu quero conversar com você sobre algumas coisas que fizeram eu enxergar de uma maneira diferente o amor. Uma das maiores expectativas que eu vejo que as pessoas têm é a ideia de que quando encontrar a pessoa certa, tudo ficará mais fácil. Como se o amor verdadeiro fosse aquele onde nunca existe conflito. Porém, precisamos lembrar que uma relação, ela é construída por duas pessoas diferentes, com duas histórias diferentes, e que aprenderam maneiras diferentes de como amar. Será que dentro desse contexto realmente existe a possibilidade de nunca haver um conflito? Acredito que o problema não é o conflito, é quando esse conflito ele ultrapassa limites, gerando desrespeito, gerando medo, gerando falta de cuidado. Uma relação madura não é quando as duas pessoas não se machucam, é aquela onde existe espaço para reconhecer, reparar e conversar. Relacionamento saudável não é aquele onde ninguém erra, é aquele onde existe responsabilidade pelo erro. E aí tem outro ponto muito importante. Muitas pessoas, elas confundem amor com adaptação excessiva. E existe uma diferença muito grande entre você construir uma relação e você se adaptar tanto àquele relacionamento a ponto de abandonar partes tuas. E você se abandona quando você aceita comportamentos que te machucam, quando você não expressa o que você sente, quando você anula as tuas necessidades, quando você abre mão dos teus interesses, como por exemplo algum hobby ou amigos. Ser escolhida não deveria exigir que você deixe de existir. Em algum momento da vida, você esteve em uma relação que você acreditou que para ela se manter, você precisava se anular? Quando falamos de relacionamento, muitas vezes a gente pensa somente nas pessoas que a gente escolhe, ou até em nós mesmos. Mas pela perspectiva sistêmica, a gente entende que ninguém se relaciona sozinho. Cada um traz consigo histórias familiares, crenças sobre o amor, formas aprendidas de comunicação, maneiras de lidar com conflitos. Por exemplo, às vezes alguém cresceu acreditando que para ser amada precisava provar o seu valor, enquanto a outra cresceu aprendendo que para ser amada não poderia mostrar suas vulnerabilidades. Por isso que quando duas histórias se encontram, elas também encontram essa história que antecedeu e as suas maneiras de amar. Hoje, olhando para minha trajetória pessoal e profissional, eu acredito que para construir um amor saudável depende de algumas escolhas. Encontrar alguém que queira construir uma vida juntos, conversar sobre os problemas antes deles se tornarem maiores, continuar sendo uma pessoa inteira, mesmo dentro de uma relação, e entender que amor também é uma prática diária. Eu acredito que relacionamentos saudáveis não são construídos por pessoas que nunca tiveram dificuldades. São construídos por pessoas que estão dispostas a olhar para si, compreender suas histórias e aprender novas formas de se relacionar. Elas buscam ainda mudar o fundamental para poder construir um convívio mais leve. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, permaneça aqui comigo. Esse canal, ele é um espaço para a gente conversar sobre amor, emoções e tudo aquilo que nos ajuda a construir vínculos mais conscientes e saudáveis.